e naquilo que o Senhor já o tem ministrado ao seu coração à luz da sua palavra, que é realmente espada de dois gumes e dilacera espírito, alma, medula, ossos, e sabe os intentos do coração. E nós queremos, ó Deus, obedecê-la nessa noite mais uma vez. Fale conosco, usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Alegria estar aqui novamente. Me sinto em casa aqui. Passei um tempo da minha vida ministerial aqui, pastoreando junto com o pastor Faustino, era pastor dos jovens. Então, sempre que eu volto aqui, ontem nós estávamos aqui, grupo de pastores. Irmãos, eu estou acompanhado dessa linda mulher aqui, que é minha esposa, há 27 anos, né? Glória a Deus por isso. E Deus tem nos abençoado no ministério pastoral. Quero que você abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 57. Verso 15. Isaías 57, verso 15. Eu vou ler a partir do verso 1, mas nós vamos destacar o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: o justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e de prostitutas, de quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa? Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes? Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte. Isso mesmo. Para eles você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes, você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes. Você enviou os seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e tremor, ao ponto de agir com falsidade para comigo, não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? Sua retidão e a sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles,
um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio, receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. E dirá: aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Amém? Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, querendo, Pai, que o Senhor trabalhe no nosso coração, fale ao nosso coração, como o Senhor falou comigo nessa palavra, nesse texto essa semana, me confrontando, Senhor, comigo mesmo, e eu peço que o Senhor faça isso nessa noite, com a tua igreja que está aqui, Senhor. Ó Pai, o Senhor é santo, o Senhor é sublime, majestoso. Ó Senhor, quem somos nós, Pai? Ó Deus, que essa noite possamos ser quebrados pela tua santa palavra. Ó Deus, somos pecadores, Senhor, precisamos do Senhor. Ó Deus, nos guia a tua palavra, para não pecarmos contra o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na geografia, para que uma semente ela cresça, o solo ele precisa passar por um processo. Ele precisa ser arado. Ou seja, o solo duro, ele precisa ser quebrado para ele receber a semente. Isso é um processo. Um outro processo também é que o solo ele precisa ser limpo. Tiram-se as pedras, tiram-se as impurezas. O solo também ele precisa de nutrientes. Ele precisa de umidade. Ele precisa dos nutrientes necessários para que a semente ela possa germinar. Por outro lado, irmãos, a gente percebe que essa geração ela tem horror a quebrantamento. Ninguém quer se mostrar fraco. Ninguém quer se mostrar insuficiente. No mundo, isso é um sinal de derrota. Nas redes sociais, as pessoas parecem fortes, bem resolvidas, estáveis. E é exatamente aqui o que o texto do profeta Isaías, ele nos escandaliza. Deus, ele não se aproxima dos que estão no palco, mas dos que estão no chão. Deus, ele não se impressiona com discursos, mas ele se inclina para o suspiro de um coração contrito. Muita gente hoje, e a religião hoje está em alta, muita gente hoje com aparência de fé, jeito de crente, linguagem de crente, como a gente diz assim, né? Mas por dentro tem orgulho escondido, tem pecado não confessado, vaidade disfarçada de espiritualidade. Então é como se houvesse muito movimento nas igrejas, mas pouco arrependimento. Muita música, mas pouca confissão. Muito barulho, mas quase nenhum quebrantamento.
E o povo de Isaías, ele estava exatamente assim, no tempo do profeta Isaías. Eles continuavam indo ao templo, eles continuavam fazendo as mesmas coisas, habitualmente. Eles ofereciam sacrifícios, falavam que era o povo de Deus, mas Deus, ele viu tudo isso, e ele disse: eu sou santo, eu habito no alto e no lugar santo, mas também habito com um contrito e abatido de espírito. Sabe o que significa isso, irmãos? Que Deus, ele não mora no coração daquele que se acha forte, daquele que se acha limpo, daquele que se acha cheio de razão, mas ele habita com quem está quebrado, com aquele que está arrependido, aquele que é dependente, com aquele que diz assim: Senhor, eu sou pecador, me ajuda, Senhor. Meus irmãos, tem muita gente pedindo para Deus fazer algo novo na sua vida, mas não quer ser quebrantado primeiro. A graça, ela não vai nascer num solo duro. Ela vai nascer de corações que foram quebrados pelo arrependimento. E Isaías vai revelar uma verdade para nós, que essa é uma verdade desconcertante. O Deus Altíssimo, Eterno, Santo, ele escolhe habitar com o quebrantado, não com o religioso, não com aquele crente performático. E aí Isaías, ele vai escrever num dos momentos espiritualmente mais críticos aqui da história de Judá, durante os reinados do rei Manassés. Já ouviu falar no rei Manassés? Rei Manassés. O povo se entregou à idolatria. Práticas imorais ligadas ao culto pagão. Havia um sincretismo religioso. Havia elementos do culto cananeu misturado com o culto babilônico e o culto judaico. Era uma salada. E hoje também, em alguns lugares, também não é diferente. Essa mistura. E aí a gente percebe aqui, Isaías, ele está falando, o verso 1 e o 2, ele fala que o justo perece, mas ninguém entende. Ou seja, o povo estava tão envolvido com os seus pecados, com as suas práticas religiosas, que eles não percebiam que Deus estava retirando os seus servos fiéis, talvez até como livramento do juízo que viria sobre o povo. E aí ele fala do verso 3 até o verso 13, da idolatria escancarada, do orgulho espiritual. E Isaías, ele apresenta uma acusação muito forte aqui contra Judá, porque ele vai expor a idolatria, a hipocrisia espiritual. Ele fala sobre perversões religiosas, imorais. Ele fala sobre adultério espiritual. Ele fala sobre filhos ilegítimos, culto à fertilidade. Ele fala sobre sacrifício de crianças, viagens a santuários pagãos. O pessoal viajava para lugares assim, colinas, árvores. E essas práticas misturavam esses elementos, como eu disse, de cultos pagãos.
O povo tinha a aparência de culto a Deus, mas era imoral, era impuro, era idólatra por dentro. A gente percebe uma arrogância, uma confiança em falsos deuses, mesmo cansados, frustrados, eles continuavam se apoiando em alianças humanas. Quando Deus os confrontava, como é que eles respondiam? Olha, retira-te do nosso caminho. Era essa a resposta. Retira-te do nosso caminho. E aí nós temos uma conexão muito forte aqui com o texto do verso 15. Porque esse povo que se achava espiritual é o oposto do quebrantado. Por isso no verso 15 Deus deixa muito claro: eu não habito com esse povo soberbo. Eu habito com os que estão moídos pela verdade. Muitas igrejas modernas hoje, elas vivem exatamente como o povo de Judá. É um culto exuberante, muito bonito, mas sem quebrantamento. Louvor emocional, mas sem a confissão de pecado. Teologia de prosperidade, mas sem a cruz de Cristo. E Deus, ele continua dizendo: eu não habito nesse tipo de culto. Eu habito com quem se quebra diante de mim. E ele fala, e essa primeira lição que eu queria destacar aqui com os irmãos, é que essa graça, ela é inalcançável pelo orgulho humano. É o que ele fala aqui. Ele diz assim: assim diz o alto, sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Deus é descrito aqui, irmãos, de uma forma maravilhosa. Ou seja, Deus, quando ele fala Deus é alto, Deus é acima de tudo e de todos. Deus é sublime, Deus é majestoso, Deus é incomparável. Deus habita na eternidade, ou seja, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é fora do tempo. Ele é santo, Ele é absolutamente puro, separado do pecado. Então essa introdução mostra que Deus é totalmente diferente de nós. Ele é inacessível aos padrões humanos. Ninguém o alcança com performance espiritual, méritos morais. E o texto ele começa lembrando de quem Deus é. Quem é o Senhor? Esse não é um Deus que se adapta ao homem. Não é um Deus manipulável. É o Deus que ele não pode ser tratado com leviandade. E isso mostra que Deus ele não é comum, ele não é manipulável, ele não é frágil. E ele não é impressionado pela aparência religiosa. Mas no entanto, esse mesmo Deus, ele diz assim: olha, eu habito com o quebrado. Amém, irmãos? Eu habito com aquele que se quebra diante de mim. É interessante que na teologia, e eu falava isso com os alunos no seminário, eu chamava isso de alta tensão, né? Essa é uma tensão entre a santidade transcendente de Deus, é uma coisa maravilhosa. Deus ele transcende, e essa proximidade com o pecador arrependido. Ao mesmo tempo que Deus transcende a glória dele, a santidade, a majestade, a soberania dele, Ele é alguém que está próximo de nós. Isso eu chamo de o coração da graça de Deus. Esse é o coração da graça. O mesmo
Deus que transcende, que é glorioso, é majestoso, é o mesmo Deus que se aproxima de nós. E quando tudo, Isaías ele viu no capítulo 6, e os irmãos conhecem aquela passagem que Isaías ele estava rodeado de serafins, e ele vê a glória de Deus, e mesmo assim ele achou que ele ia morrer. Por quê? Porque Deus é santo, e ele entendeu assim: eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu estou vendo a glória de Deus. É interessante essa questão. As pessoas falam da glória de Deus como se a glória de Deus fosse alguma coisa assim, como se eu estivesse vendo um jogo, como se nós estivéssemos vendo uma coisa comum. E eu percebo que Isaías, quando ele vê a glória de Deus, e essa deve ser a sensação de um Deus assim, é a sensação de alguém que vai morrer. Por quê? Porque ele é santo. E Isaías entendeu: eu sou pecador, eu vou morrer agora, porque os meus olhos estão vendo a majestade, a glória do Senhor. E olha que o que Isaías estava vendo ali era só os serafins, era uma visão. Ele não estava vendo o Senhor, ele estava vendo a glória, uma parte da glória do Senhor. E só isso foi suficiente para ele entender que ele ia morrer. Mas Deus é, ao mesmo tempo, aquele que visita o coração do pecador esmagado pela culpa. E mesmo sabendo disso, quantas vezes a gente tenta controlar tudo? Não é assim? A gente tenta controlar tudo. A gente tenta vencer o pecado sozinho, carregar o casamento sozinho, resolver a vida com as nossas próprias forças. E aí, quando tudo desmorona, a gente acha que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que Deus está justamente esperando o quê? Deus está esperando que a gente pare de tentar sozinho e comece a depender dEle. Amém? A depender do Senhor. Para de ficar tentando resolver o problema do pecado sozinho. Leva isso para Deus. Você não vai resolver isso sozinho. A gente só resolve isso na cruz de Cristo, confessando. Quando você confessar, aí você vai ver o que vai acontecer. Pare de tentar atrair Deus com obras, irmãos. Ele se aproxima de quem o teme com sinceridade. Pare com isso. Nós estamos diante daquele que é santo, é glorioso. A minha pergunta para você: você trata Deus como alguém que deve te servir ou como aquele que está diante de um Deus majestoso e glorioso de quem você deve se curvar? A sua oração é marcada pela reverência ou pela exigência? Quero dizer para você, Deus, Ele não está longe do quebrado. Ele está longe daquele que tem o coração orgulhoso, que acha que está limpo, que é forte. Segunda coisa que o texto mostra para nós, o verso 15, ele fala: mas habito também com um contrito e abatido de espírito. Ou seja, Deus habita onde a religião não consegue chegar. O que é o contrito e o abatido?
é o oposto do religioso arrogante. Contrito é aquele que foi esmagado, é aquele que foi moído, é aquele que foi quebrado, é aquele que foi desfeito. Esse é o contrito. A ideia aqui é interessante porque é a ideia de quem foi profundamente ferido. Ele foi despedaçado internamente pela dor, pela vergonha, pela consciência do pecado. Esse é o contrito. E o abatido de espírito é aquele humilde de espírito, é aquele que foi rebaixado interiormente. Deus está dizendo: é aí que eu moro. É aí que eu moro. Eu habito aí. É com esse que eu habito. E isso para nós é chocante muitas vezes, é chocante para muitos religiosos, porque o orgulho, ele ama a fachada. Ele ama a reputação. Ele ama a falsa santidade. Mas Deus, ele está procurando o quê? A confissão. Deus, ele está procurando não a performance, mas ele está buscando rendimento. Pessoas que se rendam a ele. E diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho, me ajuda, me socorre. É com esse que Deus habita. Amém? Ele não vem apenas para consolar, Ele vem para restaurar. Então é nesse tipo de solo que Ele planta a semente da graça. A gente aprendeu a se proteger. A verdade é essa, nós aprendemos a nos proteger. Na igreja, a gente disfarça, diz que está tudo bem. Mas Deus, Ele não mora em disfarce, Ele mora onde a alma se ajoelha e diz: Senhor, eu não consigo sozinho, Senhor, me ajuda. Eu não consigo resolver essa situação sozinho, me ajuda. Eu lembro de uma jovem que foi traída pelo marido. Ela foi abandonada. E ela conta que ela falou: pastor, eu me sentei no banco da igreja por meses, sem forças para cantar. Não tinha força para nada. Um dia, chorando em silêncio, ela disse: olha, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas o meu coração está aqui. E ela disse o seguinte: pastor, foi meu momento mais quebrado, meu momento que eu estava despedaçada. Descobri que Deus não me deixou. Foi na hora mais difícil. Foi na hora que eu estava totalmente quebrada, que eu entendi que Deus estava ali comigo. Por isso, eu quero dizer para você: Deus habita onde a religião não consegue chegar. Terceira coisa, ele fala, e qual é o objetivo aqui? Ele diz que Deus planta a sua graça para fazer brotar uma vida nova. Ele fala, na última parte do versículo, ele diz assim: para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A palavra aqui, vivificar, ela significa o quê? Trazer a vida, a pessoa de volta à vida. É reanimar a pessoa, é dar um sopro de esperança para ela. O quebrantamento, irmãos, ele não é o fim. Pelo contrário, ele é o início da reconstrução que Deus vai começar a fazer naquela vida. Amém? É isso. Quebrantamento é isso.
Deus, ele não se alegra com a sua dor, mas ele vai usar a sua dor para gerar vida nova. Ele vai gerar cura na sua vida. Então, Deus não quer apenas que você chore, mas que você levante diferente. O quebrantamento não é o fim, mas é o início do recomeço. Às vezes a gente pensa que se confessar, se quebrar, se render é perder. Mas é o contrário, é nesse solo humilde que Deus, ele planta a restauração, que ele planta a cura, a alegria verdadeira. É isso. Deus, ele não rejeita o fracassado que se arrepende, irmãos. Ele rejeita o orgulhoso que se protege. Eu queria dizer para você o seguinte, olha, hoje, talvez o que você mais precisa aqui não é vencer, mas é se render. É isso. Se render para que Ele plante algo novo na sua vida. Se render para que a graça do Senhor floresça na sua vida. Então, eu queria trazer algumas aplicações aqui para vocês. Não esconda fraquezas. Deus usa vasos rachados. Não esperem estar fortes. Confessem, arrependam-se e replantem na vida de vocês. Não se construa por imagem. Se renda a Deus por inteiro. A nossa força, ela não está na estrutura, mas no joelho dobrado. Amém, irmãos? Você possa fazer isso. Não tente resolver essa situação na sua vida de pecado sozinho. Confesse ao Senhor. Quebre-se diante de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer isso. Me ajuda a vencer esse vício, Senhor. Me ajuda. E Ele vai te ajudar. E Ele vai ajudar você a vencer isso, para a glória de Deus. Porque é aí que Ele habita. Ele habita num coração quebrado, rendido, moído, esfacelado, mas que diz assim: Senhor, me ajuda, me ajuda. Que Deus possa fazer isso aqui hoje. Que hoje possa ser o início de um recomeço na sua vida. De algo novo que Ele vai fazer em você. De algo novo que Ele vai fazer na sua vida. O quebrantamento não é o fim, é o início de algo novo, maravilhoso que Deus vai plantar na sua vida. É o solo onde Deus, Ele vai plantar o quê? A sua graça. Amém? Vamos orar, irmãos? Eu quero orar pela vida de vocês. Quero orar pela sua vida. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ajoelhar, pode se ajoelhar, meu irmão. Se você quiser, mas eu peço a você que se renda. Fale com Deus. Diga: Senhor, preciso de Ti. Há situações na minha vida que eu não estou conseguindo vencer. Mas eu peço a Tua ajuda nesse momento. Mas uma palavra pastoral para você aqui hoje: não tente resolver isso sozinho. A gente só resolve isso com Deus.
Só com o Senhor. Eu vou dar esses minutos. Ore aí no seu lugar. Fale com Deus. Só você e Deus. Deus sabe, conhece a tua necessidade. E quando nós nos quebramos, irmãos, Deus fala: eu habito aí. Eu habito com aquele que se quebra diante de mim. Com aquele que se rende diante de mim. É com esse que eu habito. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra fala ao nosso coração poderosamente. Nós somos confrontados, Senhor. E a gente olha para nós e vê como nós somos indignos, Senhor. E a gente olha e vê como o Senhor é santo. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, aqui está um povo rendido, que quer, Senhor, se render a Ti, que pede o Teu socorro, a Tua ajuda. Ó Deus, pedimos, Pai, que a ação do Teu Santo Espírito nos encha e que faça algo novo na nossa vida. Ó Deus, não deixe que o nosso coração fique seco. Aviva, Senhor, a nossa alma. Comece a fazer algo novo aqui, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Ó Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe Teu povo que está reunido aqui nessa igreja. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, muitas vezes tentamos resolver os nossos problemas sozinhos, do nosso jeito. Mas queremos, ó Pai, nos render diante do Senhor. Porque às vezes estamos atrapalhados, vencidos. Mas precisamos de Ti, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É socorro presente. Ó Deus, fala com o Teu povo aqui, Senhor. Porque o Senhor habita com gente quebrada, com gente rendida, com gente que confessa. É aí que o Senhor mora. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nós oramos